E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Um ex-piloto da NASA chamado Cooper voa pelos céus quando de repente sua nave fica sem combustível. Porém Cooper estava apenas sonhando e ao acordar, sua filha Murphy conversa com ele sobre fantasmas. Murphy pergunta a seu pai se ele sonhou novamente com a queda de nave. Porém Cooper se recusa a falar sobre o assunto. Donald, o sogro de Cooper, chama as crianças para o café da manhã. O filho de Cooper, Tom, provoca a irmã dizendo que um fantasma quebrou a nave em miniatura de seu pai. Mas Cooper lembra Murphy que fantasmas não existem e a desafia a mostrar evidências, já que a garota insiste em dizer que eles existem sim. Depois do café da manhã, Cooper e seu sogro conversam sobre uma doença que estava se espalhando bastante, chamada de praga e que está afetando as fazendas. Cooper leva as crianças para a escola e durante o caminho um pneu estoura. Ele então diz a Tom para consertar o pneu enquanto ele e Murphy conversam. Nesse momento, um drone militar passa por cima deles e Cooper apressa as crianças para voltarem para dentro do carro. Eles seguem um drone passando pelos campos de milho da fazenda, apesar do pneu furado. Tom assume o controle do veículo enquanto seu pai luta para pegar o drone. Cooper tenta capturar o drone e não percebe que eles estão à beira de um penhasco. Finalmente, Cooper consegue assumir o controle do drone e o pousa com a ajuda de Murphy. O drone não tem utilidade militar e Cooper pretende usá-lo de uma maneira melhor. Eles estão chegando na escola e Tom vai para a aula enquanto Murphy fica no carro. Cooper participa de uma reunião de pais e professores onde o diretor diz que Tom tem um grande potencial de se tornar um agricultor no futuro. Porém, Cooper quer que Tom vá para a faculdade e argumenta que o dinheiro dos impostos deve financiar os estudos do filho, já que o exército não existe mais e, portanto, não é uma opção de trabalho para seu filho. O diretor discorda, dizendo que os pais não precisam de mais pessoas com formação universitária e sim de agricultores para ajudar a combater a fome mundial. Em seguida, a professora de Murphy mostra preocupação com o interesse da garota sobre a visita à Lua, pois a aterrissagem na Lua agora é considerada uma farsa e Murphy não deveria perder tempo com esse assunto. Quando a professora diz que os avanços da humanidade em relação à Lua foram inúteis, Cooper se irrita dizendo que se aqueles avanços inúteis como a ressonância magnética ainda estivessem acontecendo, sua esposa ainda estaria viva. A professora se desculpa e pede ajuda de Cooper para lidar com o comportamento de Murphy, mas ele diz que vai lidar com isso por conta própria, levando para um jogo de beisebol. Pai e filha então vão para casa e descobrem que os tratores automatizados da fazenda estão com defeito. Ao entrar no quarto de Murphy, Cooper se depara com livros espalhados por todo o chão. A garota diz que é o fantasma se comunicando através de código Morse, mas Cooper discorda disso. Mais tarde naquele dia, Cooper conserta os tratores, mas continua sem entender por que eles deram defeito. Ele e seu sogro então relembram os velhos tempos em que havia inovação a cada dia. Donald gosta da atual situação pacífica do mundo e se preocupa com o sonho de Cooper de um dia viajar para o espaço. Chega o dia do jogo de beisebol e Cooper com Tom conversam. O rapaz concorda com o pai em cuidar da fazenda no futuro, quando de repente as sirenes começam a soar e uma tempestade de areia acontece. Mas as pessoas não parecem muito assustadas e vão embora do estádio de forma organizada. A família volta para casa e Murphy percebe que deixou a janela do quarto aberta. Ela e Cooper correm para fechá-la e enquanto a poeira baixa, Cooper observa o estranho padrão de areia formado no chão. No dia seguinte, Murphy encontra seu pai em seu quarto. Cooper então joga uma moeda que cai rapidamente no chão. Ele sorri dizendo que o fantasma no quarto de Murphy era apenas a gravidade. Porém, percebendo que a areia estava se comunicando de alguma forma através de binários, a dupla de pai e filha pega um mapa para marcar as coordenadas dadas pela areia. Cooper então se prepara para ir ao local das coordenadas e se recusa a deixar Murphy ir com ele. Porém, a garota se esconde debaixo dos cobertores dentro do carro, forçando Cooper a deixá-la ir junto. A noite chega e Cooper dirige cuidadosamente pela área desconhecida, quando ele tem que sair do veículo para abrir um portão. É aí que uma forte luz acende e uma voz ameaça Cooper, em seguida fazendo Murphy gritar de medo ao se aproximar do carro. Já dentro da área protegida, Cooper acorda e é interrogado pelo TARS, um robô tático. Quando então a doutora Amelia Brand chega ao local e se apresenta a Cooper, que diz conhecer o pai dela, o professor Brand. Amelia então leva Cooper a uma sala de conferência onde Murphy estava esperando por ele. Lá ele conversa com o professor Brand e Cooper explica vagamente como eles encontraram aquela base oculta, até que Murphy deixa escapar que a gravidade os levou até lá. Cooper então se recusa a falar mais a menos que a segurança dele e de sua filha sejam garantidas. Eles então riem dele e revelam que são da NASA. Atrás das paredes está um grupo de engenheiros trabalhando em um foguete. O professor Brand explica que como a sociedade não apoia o financiamento para a exploração espacial por causa da fome que o mundo enfrenta. No entanto, eles juntaram seus esforços para encontrarem uma solução para a escassez de alimentos. Diferentes culturas pelo mundo são afetadas pela praga a cada ano. Trigo e batata não são mais cultivados e eles acreditam que o milho seja o próximo a desaparecer das plantações. A praga consome o oxigênio da terra, portanto o professor Brand prevê que a geração de Murphy será a última a sobreviver. A NASA não tem planos para salvar o mundo, mas sim planejar ir embora dele. O professor Brand então apresenta Cooper ao projeto Endurance.
a edição final das Missões Lazarus. As Missões Lazarus são a última expedição da Terra na esperança de encontrar outro planeta habitável. Depois de algum tempo conversando, Cooper concorda em ser piloto do projeto Endurance, para assim tentar salvar a humanidade e principalmente seus filhos. Na sala de conferência, Cooper é informado sobre a missão. A NASA descobriu um buraco de minhoca perto de Saturno que leva a uma outra galáxia. Eles também acham que foi algum tipo de ser que colocou aquele buraco de minhoca naquele local para ajudar os humanos, na qual dizem que também leva exatamente para perto de 12 planetas habitáveis. 10 anos atrás, a NASA enviou 12 astronautas para os 12 planetas. Como resultado, foi descoberto que apenas 3 desses planetas seriam adequados para a vida. A missão Lazarus tem um plano A e um plano B, no qual o plano A é usar toda a instalação, aquela em que eles estão, como uma espaçonave que irá aproveitar as forças gravitacionais para impulsionar a si mesma e os humanos sobreviventes para o espaço. No entanto, o processo existe apenas na teoria, pois o professor Brand ainda não o desenvolveu na prática. O plano B, por outro lado, enviará milhares de óvulos fertilizados para iniciar uma colônia no novo planeta. Com um olhar determinado, o professor Brand garante a Cooper que o plano A estará em operação quando ele retornar da missão. Essas palavras tocam a alma de Cooper e a partir disso ele coloca toda sua fé no professor. Em casa, Cooper tenta conversar com Murphy, mas a garota está muito triste com a partida do pai. Donald conversa com Cooper sobre o seu sonho de uma viagem espacial finalmente estar se tornando realidade. Cooper então diz que a missão é a última esperança da humanidade, sendo que é hora de eles deixarem o planeta que os está matando lentamente. A manhã chega e Cooper consola Murphy. Ele diz à filha que está fazendo aquilo por ela e por Tom. Murphy, porém, tenta fazer com que o pai mude de ideia, dizendo que a mensagem que o fantasma deixou tinha a palavra fique. Mas Cooper não ouve e a abraça com força, como se fosse o último abraço deles. Ele dá um relógio para ela, dizendo que o tempo no espaço é mais lento do que na Terra e que eles talvez estejam com a mesma idade quando ele retornar. Murphy joga o presente fora com raiva, mas Cooper se despede e garante que ele voltará. Cooper então abraça o filho, passando o trator e todas as responsabilidades da fazenda para ele. No carro, ele olha debaixo do cobertor para ter certeza que Murphy não está lá. Cooper começa a dirigir e se afastar na estrada e Murphy começa a persegui-lo, mas já é tarde demais. Quando a contagem regressiva começa, gotas de lágrimas escorrem pelo rosto de Cooper, como se a contagem fosse para o fim de sua vida. O foguete é lançado e a tripulação de Cooper junto com Tars deixa o planeta Terra. Já no espaço, Amélia e Cooper conversam de uma forma brincalhona. Eles estão na estação espacial Endurance, e Doyle se prepara para trancar a escotilha, acoplando com sucesso a espaçonave. A tripulação entra na estação e liga os controles e Casey, outro robô tático. Os motores são acionados e a estação espacial começa a girar. De repente, Romilly, outro membro da tripulação, começa a passar mal e Amélia vai buscar um remédio para ele. O professor Brand aparece na tela e deseja-lhes boa sorte em sua viagem de 2 anos para Saturno. Endurance começa a girar em direção ao espaço escuro profundo. Na janela, Cooper observa a Terra agora a centenas de milhares de quilômetros. Enquanto isso, Romilly entra em sua cabine, preparando-se para entrar em sono profundo. Amélia e Cooper conversam sobre os 3 astronautas que lideraram a missão no passado, o Dr. Mann, Dr. Miller e Dr. Edmunds. Amélia elogia o Dr. Mann, afirmando que ele inspirou todos a segui-lo na perigosa expedição. Ela então vai para sua cabine e Cooper aproveita para conversar com Tars em particular. Ele pergunta ao robô se Amélia está em um relacionamento com o Dr. Edmunds. Porém, o robô evita a pergunta, dizendo que está programado para não divulgar informações confidenciais. Cooper então se senta em frente ao gravador de vídeo, despedindo-se de seus filhos antes de dormir profundamente. De volta à Terra, o professor Brand visita a família de Cooper. Ele dá a eles a mensagem de vídeo de seu pai, mas Murphy não está interessado em ver. Brand conversa com Donald e mostra seu interesse em se tornar um tutor de Murphy após a partida de Cooper. Os anos passam e, perto dos arredores de Saturno, um brilho fraco é visto. Cooper está acordado assistindo as mensagens de vídeo de sua filha. Ele se senta ao lado de Romilly, que parece paranoico sobre a situação da tripulação. Cooper então o conforta e o empresta seus fones de ouvido. Dolly e Cooper revisam as imagens coletadas por sondas que passaram pelo buraco de minhoca. No rádio, Amélia informa a tripulação que eles chegaram ao buraco de minhoca em poucas horas. A nave mal acompanha a velocidade insana enquanto a tripulação viaja pelo buraco de minhoca. Amélia então vê a distorção no espaço, aparentemente como um braço se estendendo. Pensando que são os seres responsáveis que colocaram aquele buraco de minhoca ali, ela estende a mão. Tudo então fica em silêncio. A nave se estabiliza e eles flutuam suavemente mais uma vez. A tripulação então se reúne e decide para qual planeta viajar. O Dr. Edmunds perdeu conexão com a tripulação e por isso eles acreditam que o planeta visitado por eles não é habitável, deixando-os com 2 opções, sendo uma delas viajar até o planeta mais próximo de Gargantua, um massivo buraco negro onde 1 hora são 7 anos na Terra. Dolly e Cooper então conversam e Dolly quer prosseguir somente com o plano B e deixar todos na Terra morrerem. Cooper então propõe um meio termo, onde a nave vai viajar para o lado oposto de Gargantua para que seu tempo não seja afetado quando eles pousarem. A tripulação então concorda com o plano.
Após alguns preparativos, Case acompanha a tripulação na expedição ao planeta enquanto Romilly fica para trás. Eles experimentam forte turbulência à medida que se aproximam da superfície do planeta. A tripulação se prepara para o pouso e um vasto oceano os encontra enquanto eles passam pelas nuvens. Cooper habilmente pilota a nave parando precisamente antes de atingir as águas. O tempo passa e Dolly com Amélia se aventuram nos mares rasos. Case encontra detritos do farol da nave de Dr. Mealy e eles tentam encontrar os restos dos destroços, andando em direção às montanhas à frente. Dentro da nave, Cooper percebe que as montanhas na verdade são enormes ondas. As ondas se afastam deles, mas uma outra os segue por trás. Apesar da enorme muralha de água, Amélia continua sua busca por informações do Dr. Mealy. Ela cai enquanto tenta resgatar destroços da nave dele. O robô Case então se move em direção a Amélia para salvá-la. Ele consegue pegá-la e levá-la de volta para a nave enquanto Cooper fecha a escotilha, pois a gigantesca onda já estava quase os alcançando. Dolly, porém, está prestes a entrar na nave, mas as ondas acabam levando embora. A onda então invade a nave, inundando seu interior. A tripulação é arremessada enquanto lutam contra a onda. Eles sobrevivem ao mar agitado, mas a nave fica danificada. Cooper se irrita com Amélia por não voltar para a nave a tempo quando ele disse que era para voltar. Eles ficaram no planeta por quase 1 hora e não apenas perderam Dolly, mas também, para sua triste surpresa, perderam décadas de tempo. Amélia acredita que Dr. Mealy desembarcou no planeta horas antes devido à gigantesca diferença de tempo, por isso os destroços ainda estavam intactos. A desesperança cresce quando Cooper percebe que sua filha agora é adulta. As ondas não lhes dão tempo para se recuperar e outra onda está prestes a colidir com eles novamente. Eles tentam desesperadamente reiniciar o motor, onde finalmente conseguem e voam em segurança dali. De volta à nave, eles reencontram com Romilly, muito mais velho do que antes. Para ele, a tripulação ficou no planeta Miller por mais de 23 anos, e eles ficam sem acreditar em tal situação. Romilly informa que aprendeu tudo o que podia com os buracos negros, mas não conseguiu enviar sua pesquisa para a Terra. Enquanto isso, Cooper passa por mais de 23 anos através de mensagens de vídeo, vendo a vida de seus filhos passarem toda diante de seus olhos. Ele chora ao descobrir que seu menino tímido agora se tornou um marido, um pai e um pai que perdeu um filho. Tudo isso em apenas alguns vídeos. Seu avô Donald morreu e Murphy se afastou da família. Em um vídeo, Tom se despede e aceita que Cooper não vai mais voltar. A tela então fica preta e Murphy aparece, começando sua mensagem xingando seu pai, no qual ela diz que é aniversário dela hoje e ela tem a mesma idade que Cooper tinha quando foi embora. Onde, ao ouvir isso, Cooper chora com uma tristeza e saudade profunda. Ela então termina sua mensagem pedindo ao pai para retornar. Na Terra, Murphy enxuga suas lágrimas e vê o professor Brand em uma cadeira de rodas perto da porta. Brand fica surpresa ao vê-la enviando sua primeira mensagem para o pai. Eles vão para o escritório para trabalharem juntos na teoria ainda não resolvida. Murphy olha fixamente para o quadro e percebe que eles estavam olhando para a equação de forma errada. O professor Brand sabe disso, mas Murphy não entende porque ele não quis fazer a mudança necessária na equação. De volta a Endurance, a tripulação avalia suas opções de visitar o planeta do Dr. Man, ou do Dr. Edmund, que parou de transmitir há algum tempo. Amélia acredita que visitar Edmund seria a melhor opção, pois esse planeta está mais longe do buraco negro. Porém, Cooper argumenta que o Dr. Man continua a ter contato com ele, sendo essa a opção mais segura. Antes de iniciar uma votação, Cooper informa Romilly sobre a preferência de Amélia pelo planeta de Edmund só porque ela possivelmente tem um relacionamento com ele. Amélia não nega e inclusive argumenta que o amor deles é motivo suficiente para a tripulação escolher Edmund. Mas a tripulação não se sente movida pelo discurso emocional de Amélia e traça um plano para chegarem ao planeta do Dr. Man. Na Terra, Tom cumpriu com seu destino de ser fazendeiro. Ele queima as colheitas para impedir que a praga se espalhe e recebe uma visita de sua irmã. Tom é casado com Lois e seu segundo filho, chamado Cooper, tem problemas respiratórios devido à tempestade de poeira e à deterioração das condições do planeta. Enquanto isso, em Endurance, Amélia fica irritada com Cooper. Ela diz que se o planeta do Dr. Man não for adequado, eles terão que retornar ou continuar com o plano B no planeta de Edmund, sacrificando a vida de bilhões na Terra. De volta à Terra, Murphy corre para o hospital para visitar o professor Brand. Quando ele está perto de sua morte, Murphy garante que terminará o que ele começou. Com suas últimas palavras, Brand confessa a Murphy que o projeto Endurance jamais deveria ter acontecido e que o plano A e a teoria eram uma mentira. Brand então morre, deixando Murphy completamente em choque. Murphy transmite a notícia através de uma mensagem de vídeo para a tripulação e acusa Amélia de saber de todas as mentiras de seu pai, enquanto a espaçonave no horizonte se prepara para entrar no planeta do Dr. Man. A tripulação chega às Montanhas Nevadas, onde vem uma base. Eles entram em uma sala decadente e encontram o Dr. Man em um sono profundo. Ao ser acordado, Man imediatamente chora ao ver um outro ser humano em sua frente. Ele então compartilha sua descoberta sobre aquele planeta. Eles estão atualmente em um pico onde não existe ar respirável. No entanto, o planeta tem uma superfície mais baixa onde existe chance de sobrevivência.
Ele acha que as formas de vida alienígenas já habitaram aquele planeta, mas ainda não foram vistas. O robô TARS pede a Amélia para ver as mensagens de vídeo, quando de repente a voz de Murphy enche a sala inteira enquanto ela revela a verdade. Murphy chora pensando que Cooper deixou ela e seu irmão sozinhos para morrer no planeta condenado. Cooper fica surpreso com a revelação repentina e Amélia jura que não sabia do que Murphy estava falando. Man então se intromete dizendo que o Professor Brand resolveu a equação antes mesmo dos astronautas partirem em sua jornada, mas simplesmente para provar que a teoria não era o suficiente. Eles precisavam de informações sobre o que está dentro do buraco negro para colocar a teoria em prática. Porém, infelizmente, as leis da natureza não permitiam isso. O Dr. Man justifica as ações do Professor Brand dizendo que sacrificar a vida de bilhões na Terra é necessário para salvar a raça humana. Cooper se nega a acreditar nisso e deseja voltar para casa. De volta à Terra, Murphy informa seu colega chamado Jet sobre as mentiras do Professor Brand. Jet diz que a humanidade merece saber qual será seu destino, mas Murphy se recusa a divulgar essa informação. Ela ainda não desistiu do plano A, pois um pressentimento lhe diz que existe uma chance. Murphy então se lembra do fantasma em seu quarto e planeja retornar à sua antiga casa para finalmente decifrar as suas mensagens. Murphy então visita seu antigo quarto enquanto Jet verifica o agravamento da condição da família de Tom. Gary repreende Tom por não deixar aquela casa e ele dá um soco nele. Murphy provoca o irmão perguntando se ele vai esperar que o outro filho dele morra para então só assim se mudar. Tom fica irritado com isso e então os manda ir embora. Ao longo do caminho, Murphy se dirige aos milharais. Ela pega um tanque de combustível, despeja sobre as colheitas e incendeia tudo. O incêndio deixa Tom em alerta e ele sai de casa para cuidar do desastre. Murphy e Gary aproveitam essa oportunidade para resgatar a família de Tom e Murphy retorna ao seu antigo quarto. No planeta alienígena, Cooper se prepara para sua partida para a Terra. Rowling sugere jogar Tars no buraco negro para que ele possa coletar informações sobre o que existe lá dentro. Tars é um robô, mas mostra sua imunidade programada ao aceitar o desafio. Dr. Mann se prepara para construir o laboratório e as habitações espaciais que estão sendo enviados da nave Endurance. Cooper acompanha Man para explorar as áreas potenciais para abrigar as habitações. Em sua jornada, Man conversa com Cooper sobre como os instintos de sobrevivência dos humanos permitem que eles se esforcem além de suas capacidades e, como pai, esse instinto se fortalece por causa dos filhos. A conversa deles fica mais estranha a cada segundo e eles se encontram no limite olhando para um abismo. De repente, Man remove o dispositivo de transmissão de Cooper e o empurra. Man tenta chutar as mãos de Cooper para derrubá-lo, porém ele o arrasta junto. Nisso ele diz que não pode deixar Cooper ir embora com a nave e confessa que falsificou as informações enviadas e que aquele planeta não é habitável, pois escolheu salvar sua própria vida colocando a missão em risco. Os dois lutam e quando Cooper está prestes a vencer, Man dá uma cabeçada no capacete de Cooper, expondo-o ao ar tóxico e o deixando sufocar. Ele olha para Cooper tentando sentir pena dele. Cooper então rasteja até o dispositivo de transmissão e grita por Amélia, que se junta a Casey e voa em direção a ele. Eles conseguem chegar bem na hora e Amélia corre para salvá-lo. Eles embarcam na nave e Cooper revela as mentiras de Man. Enquanto isso, Romilly começa a modificar o TARS. Quando ele analisa os dados do robô tático do Dr. Man, ele sente que algo está errado. Ele ouve Amélia chamando no rádio, mas de repente uma explosão acontece. Ao longe está o Dr. Man, surpreso com o que aconteceu. Ele liga seu dispositivo de comunicação e ouve que Cooper sobreviveu. Cooper e Amélia observam o estrago e TARS aparece de dentro das chamas. O robô embarca na nave e dá a notícia sobre a morte de Romilly. Simultaneamente, o Dr. Man embarca na nave planejando abandonar a tripulação. Cooper se comunica com ele, mas ele não responde. Casey então informa a tripulação que o procedimento de atração automática a bordo da embarcação está desativado, no qual será preciso um milagre para o Dr. Man conseguir embarcar na Endurance. Man se aproxima da estação espacial e planeja atracar a nave manualmente. A nave paira perigosamente ao redor da escotilha e Man não consegue alinhá-la perfeitamente. Apesar dos alarmes estridentes, ele ainda planeja abrir a escotilha. Cooper e a tripulação se aproximam da Endurance e ele pede desesperadamente a Man para não abrir a escotilha, pois isso fará com que a câmara exploda. A voz de Amélia começa a ser transmitida na nave, avisando-o novamente. Man justifica suas ações dizendo que ele está fazendo isso pela humanidade. Ele abre a escotilha e a eclusa de ar explode. A tripulação vê a explosão à distância e os destroços se aproximam deles. Cooper então assume o controle da espaçonave, onde ele planeja perseguir a Endurance e atracar em velocidades extremas. Casey diz que isso não é possível, mas ele rebate dizendo que é necessário. Eles estão sob a área de ancoragem e a nave Endurance se aproxima da atmosfera do planeta. O robô TARS abre a escotilha e eles conseguem ficar perfeitamente alinhados. A nave então começa a girar com Endurance e eles experimentam uma intensa força G, fazendo com que Amélia tenha um desmaio, no qual a força G nada mais é do que a aceleração relativa à gravidade da Terra. Cooper segura o controle firmemente e TARS trava a nave com sucesso. Eles param a rotação, empurrando Endurance para fora da atmosfera do planeta. A estação então se estabiliza e eles comemoram. No entanto, sua celebração é interrompida quando Casey diz que eles estão indo em direção à Gargantua.
Dentro da nave, a tripulação viaja pelos corredores danificados. Na sala do gerador, Amélia diz que há energia e o sistema é estável. Porém, Cooper anuncia que algumas partes da nave estão destruídas. Eles não podem retornar à Terra, mas podem chegar ao planeta de Edmond. Cooper planeja usar Gargantua como um estilingue gigante para impulsioná-los para o planeta Edmond. Eles então se preparam usando todos os componentes da Endurance, mas para isso precisam se livrar de todo o peso extra, incluindo o robô TARS. Amélia não gosta da ideia, mas TARS diz que seu único objetivo é salvar a humanidade. Agora Endurance está na órbita de Gargantua. Eles atingem a velocidade máxima e começam sua saída. Um por um, todos os motores são acionados. TARS então se separa da tripulação e se despede. Quando então Amélia entra em pânico ao ouvir Casey começando a ejetar a seção de Cooper. Não há recursos suficientes para os dois e Cooper decide se sacrificar pela missão. Ele se aproxima do centro do buraco negro e Amélia chora ao ouvir as palavras finais de Cooper. A escuridão então envolve a nave de Cooper e ele chama por TARS. Flashes de luz começam a aparecer e a turbulência aumenta. A luz atinge a nave como gotas de chuva e o exterior da nave começa a pegar fogo. Cooper nesse momento então grita e perde a consciência, quando depois ele é acordado pelo computador dizendo para ele ejetar. Cooper então voa para a escuridão tremendo de frio e medo, quando ele cai em uma sala aparentemente interminável e agarra uma das paredes. Cooper então percebe que a parede é feita de livros. Ele tenta olhar para o outro lado e vê um quarto. Então bate nas prateleiras e uma jovem Murphy vê os livros caindo no chão junto com a nave em miniatura. Cooper chama a jovem Murphy, mas ela não ouve. Ele então percebe que cada parede é um evento diferente no passado de Murphy. Ele vê seu eu mais jovem planejando partir, então se xinga e grita para ele ficar. Cooper percebe que pode se comunicar através de código Morse e começa a empurrar os livros tentando soletrar a palavra fique. Enquanto isso, Murphy no presente começa a retirar os livros da estante. Ela se emociona ao ver a mensagem que escreveu em um caderno quando ainda era criança e percebe que o fantasma na verdade era seu pai. TARS sobrevive e chama por Cooper. Ele diz que eles estão em uma dimensão criada pelos seres que Amélia acredita tê-los guiado até ali, onde o tempo é um plano físico. Cooper percebe que como a gravidade pode viajar no tempo, ele pode enviar uma mensagem para Murphy. Murphy no presente percebe a mesma coisa e espera que seu pai se comunique com ela. Cooper pede a TARS as coordenadas da NASA em binário. Ele então a envia para seu eu do passado na forma da areia. Cooper então ri ao perceber que os seres que Amélia acredita escolheram Murphy para salvar a humanidade. Ele viaja pelos corredores seguindo o desejo de rever sua filha. Cooper acredita que pode usar o relógio para informar Murphy sobre os dados quânticos que ela pode usar para fazer o plano A funcionar. Murphy pega o relógio e vê o segundo ponteiro tic-taqueando em código Morse. Ela corre e abraça Tom dizendo que seu pai voltou para salvá-los. No escritório de Brand, ela descobre como executar o plano A. Murphy se sente muito feliz e na empolgação acaba beijando Gary. TARS informa a Cooper que seu plano funcionou e os seres que a Amélia acredita existir começam a fechar a dimensão na qual eles estão. Esses seres foram denominados por eles de Onibenevolentes. Cooper revela que esses seres são na verdade seres humanos que viveram muito depois deles e evoluíram em algo além de sua imaginação. Cooper então é consumido pela luz brilhante e vê a Amélia estendendo a mão para ele, onde seu braço era a distorção que ela viu anteriormente quando entraram no buraco de minhoca. Cooper então acorda em um quarto de hospital. Ele olha pela janela e vê um mundo distorcido. Em seguida, o médico informa que eles estão na estação espacial chamada Cooper, perto de Saturno. Ele fica feliz quando descobre que aquela estação foi nomeada em sua homenagem, no qual foi Murphy que escolheu o nome da estação e ela vai visitar Cooper em breve. Cooper anda pela estação e testemunha até onde os humanos chegaram. Ele vê sua antiga casa que ficou como uma espécie de museu em homenagem à sua vida. Ele também reencontra TARS, no qual mais tarde naquele dia ele o conserta. Depois disso, Cooper entra em uma sala para conhecer seus descendentes e reencontra sua filha Murphy já muito velha. Ela está muito feliz em ver que seu pai voltou e pede para que ele busque por Amélia. Enquanto isso, Amélia e Casey estão sozinhos em uma terra estrangeira e Cooper com TARS iniciam uma jornada para reencontrá-los novamente. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!